Boa tarde! Boa tarde! Gente, hoje não tem música. O dia tá lindo, tô super animada, mas hoje não tem música. Vamos começar a nossa live, ó, em silêncio. Logo vocês vão entender o motivo. Boa tarde, Vivi, seja muito bem-vinda. Dentro de 30 segundinhos a gente vai começar a nossa live, só esperar as pessoas serem comunicadas, o algoritmo contribuir aí com o nosso trabalho. Show? Enquanto isso, deixa eu colocar aqui os tópicos pra gente trabalhar hoje. Lembrando, hoje não tem musiquinha. Hoje não tem musiquinha. A gente vai começar aqui calmos e em silêncio. Tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. Esperar mais 10 segundos e a gente começa. Sempre lembrando que o nosso programa Tiro, Porrada e Bomba acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, 12h07, aqui no Instagram. E a gente sempre tá trazendo o quê? Assuntos para causar um questionamento, para causar uma reflexão, para causar aí um forte impacto emocional aí internamente, para que a gente possa começar a pensar, refletir sobre a própria vida, tá bom? Então vamos começar. O que a gente vai falar hoje sobre o poder do silêncio? Deixa eu fazer primeiro de tudo uma perguntinha para vocês. Quem aqui tem medo do silêncio? Quem aqui tá sempre evitando aquele encontro consigo mesmo? Aquele momento assim de silenciar tudo e ficar na sua, né? Por que a gente vai falar hoje sobre esse tema do silêncio? Porque, gente, hoje em dia nós estamos em um momento tão barulhento, tão caótico. Quando a gente olha lá para fora, tá tudo tão no volume máximo que a gente não consegue silenciar, nem lá fora e nem dentro da gente. Então, quando a gente começa a praticar o silêncio, no começo pode parecer até meio ensurdecedor, porque a gente não está acostumado com o silêncio. Eu lembro que eu mesma, quando eu era adolescente, até na fase adulta mesmo, antes de tomar consciência da importância do silêncio, gente, eu era uma matraca. Eu era aquela pessoa que, onde eu chegava, eu conversava. Eu gostava de ser o centro das atenções, eu gostava de falar, eu gostava de dar o pitaco, eu gostava de dar minha opinião, eu gostava de parecer a inteligentona, eu gostava muito de falar. Só que eu não tinha essa consciência de que quanto mais a gente fala, mais a gente perde esse nosso poder de adquirir sabedoria, né? Em todos os momentos. Então, assim, o barulho, ele enfraquece. Por quê? Porque gera a dispersão. Quando a gente tá barulhento demais, a gente não tá atento ao que a gente tá vivendo. E quando a gente tá no silêncio, a gente vai se condensando, a gente vai se tornando mais forte. Forte não no sentido físico, não apenas físico, mas principalmente no sentido espiritual. Existe até um provérbio que fala, né? Até um tolo pode passar por sábio e inteligente quando fica calado. Então, gente, o silêncio, ele é muito, muito, muito mais poderoso que a palavra. Mas não, a questão não é só fechar a boca, tá bom? Fechar a boca é 50%. Vamos entender melhor isso aqui. Quando a gente silencia lá fora, quando a gente para com essa mania que a gente tem de ter que ter opinião formada para tudo, de ter que dar pitaco em tudo, de ter que falar, de ter que opinar demais em cima das coisas, em cima das situações, esse é o primeiro silêncio. Então, a gente tem que começar a dosar as nossas palavras, a pensar antes de responder, a sempre se questionar, será que eu fazer esse comentário, será que eu dar esse meu ponto de vista realmente vai fazer sentido? Realmente vai fazer diferença? Tem necessidade disso? Eu vou explicar já, eu vou dar 4 benefícios para vocês do silêncio e eu vou explicar o que muda na nossa vida quando a gente começa, a fazer mais silêncio. Então, essa verborragia, que é como se fosse uma hemorragia de tanto falar, ela não faz bem. A gente se desmagnetiza, né? Só que hoje o que a gente mais vê? É cada vez as pessoas falando, querendo falar sobre si, querendo falar sobre sua vida, sobre os seus problemas, sobre tudo. Na internet é o que a gente mais vê, né? Todo mundo falando. Só que a gente, nessa prática incessante de falar, a gente desaprendeu a ouvir. A gente desaprendeu que a sabedoria mora o quê? Quanto mais a gente escuta. Quanto mais a gente está escutando. E assim, existe os 50% que é o calar externo, certo? O calar externo
já é 50%, muito bom. Tá, Ludmila, mas agora eu calei o externo e o interno tá aqui, ó, uma barulhada. Não tem como calar a boca da minha mente, ela fica falando o tempo inteiro. Então, no segundo momento, quando a gente começa a diminuir até o uso das nossas palavras externamente, a gente começa a observar o quê? O quão caótico é o nosso barulho interno, né? Que no caso é a nossa mente. Só que se a gente não começa a fazer esse silêncio interior, a gente não se conecta com a gente mesmo. A gente não se conecta com a nossa identidade. Tem gente que tem medo de silenciar porque tem medo de ouvir a própria voz. Isso é muito comum também, né? Meus amores, sempre lembrando que a nossa live é rapidinha, são lives de 15, 20 minutos. Quem puder encaminhar para algum amigo, algum conhecido, eu agradeço muito, tá bom? Para ajudar a expandir o nosso trabalho aqui do Guerreiro de Si. Então, gente, o silêncio, ele é nosso estado natural de ser. É lá que mora a sabedoria, né? Quando a gente começa a silenciar, a gente vai vendo assim que existem muitas vozes dentro da gente que a gente não reconhece. Tanto vozes construtivas quanto vozes negativas, que são o quê? Nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nada mais é, gente, do que uma diarreia mental. São memórias. São coisas que a gente tem guardado dentro da gente que fica ali, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, a gente começa a silenciar internamente quando a gente se torna, o primeiro passo, é se tornar um observador de si mesmo. É quando a gente se coloca na observação de fora do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo. É aí que a gente começa a fazer esse silêncio interior. E aí, o que acontece? Quando a gente faz esse silêncio, geralmente a gente começa a ouvir a gente mesmo, que geralmente a gente não tá nesse estado, né, de silêncio. Então, eu vou passar agora para vocês 4 benefícios. Lembra que eu sempre gosto de trazer uma aula que tenha um pouco de reflexão, mas que tenha algo prático, né? Porque não adianta só a gente ficar filosofando. A filosofia, ela tem que ser um ato prático para melhorar de fato a nossa vida. Então, 4 benefícios que tem no silêncio interior. Primeiro de tudo, é o estado de presença. Presença de si mesmo, porque quando a gente nos silencia, a gente não tem nem noção da nossa própria presença. É como se a gente estivesse sempre vagando. Lembra? Eu sempre falo aqui, a gente vira um zumbi. A gente fica zumbizando pela vida, porque a gente não tem nem noção que existe uma presença dentro da gente. O segundo benefício é você poder resetar, dar um reset no seu cérebro. Eu gosto de chamar aqui de F5. Já eu explico o F5, mas o que funciona? Quando a gente silencia, tá? A gente para ali um tempinho para fazer silêncio do barulho externo e do barulho interno, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai vamos dizer assim, ele vai respirando novamente. Você vai dando uma circulada nas ideias, porque geralmente, reparou, às vezes a gente tá ali com aquela sequência de pensamentos da mesma forma, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, isso é sempre assim, isso é sempre assim, isso é sempre assim, e de repente quando a gente faz o silêncio, a gente começa a ver que as ideias vão dando uma revigorada, porque na verdade é sempre o quê? É a mesma repetição daquelas ideias. Então, todos os dias, gente, todo mundo deveria pelo menos separar assim 30 minutinhos, acorda um pouquinho mais cedo, 30 minutinhos para ficar em silêncio. Claro que quanto mais a gente fica, melhor. Mas se você conseguir separar 30 minutinhos do seu dia, você vai ver que no início é meio ensurdecedor. É meio incômodo, a gente não quer ficar. A gente fica agoniado. Tem muita gente que usa a prática da meditação. Eu particularmente, não sou muito adepta da meditação. Eu gosto de sentar, eu acordo lá super mais cedo. Eu sento e fico em silêncio. Faço meu café e fico ali observando os meus pensamentos. Não é simplesmente parar e falar, não, então tá bom, vou ficar aqui morgando e deixa o pau quebrar aí dentro da minha mente. Quando você for ver, você já tá pensando um monte de besteira. Você tá pensando um monte de merda. Não é isso. É a gente sentar e se observar, ser um observador de si mesmo. Essa que é a ideia aqui do nosso guerreiro de si. Parece tudo ainda tão complexo, né, gente? Às vezes às vezes até vago, mas é porque a gente acabou ficando vago da gente mesmo. Às vezes a gente não consegue ter essa consciência de que quando a gente silencia, a gente começa a conversar internamente. E esse é o terceiro benefício. Quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a silenciar, a gente começa a ouvir a intuição. Né? Tem gente que fala, eu nunca escuto minha intuição, eu não sei o que é isso, intuição. A intuição nada mais é do que
é a voz de Deus, é a voz da sua própria alma, é a voz do seu eu superior, né? Daquela sua parte de essência. Não é a voz do seu ego, porque a nossa voz do ego é a mente, que tá ali, ó, igual a televisão, ligada 24 horas por dia. 24 horas por dia. Quando a gente sai da sala e deixa a televisão falando sozinha, a gente faz silêncio, a gente começa a ouvir a nossa intuição. Porque olha que engraçado, quando a gente fala, quando a gente ora, é muito legal. Só que quando a gente ora, a gente está se comunicando com Deus. A gente está passando nossas vontades para Deus. A gente, às vezes, muitas vezes, tá achando ali que Deus é um anotador de ordem, de pedido. Tá ali pedindo. E quando a gente silencia, é onde a gente escuta a voz de Deus. Quando a gente silencia, a gente começa aos pouquinhos a ouvir nossa própria voz. E quando a gente começa a ouvir nossa própria voz, gente, é muito doido isso. É como se você não precisasse mais nem da opinião das pessoas, nem do ponto de vista das pessoas, porque aquela história de que a resposta está dentro da gente, já está. Só que a gente nunca silencia para ouvir essa tal dessa resposta. Por isso que a gente está sempre buscando a resposta fora. A gente está buscando a resposta no livro, a gente está buscando a resposta no YouTube. Qual 5 melhores formas para deixar o seu amor ir embora? A gente procura no YouTube, né? Como superar o fim de um relacionamento? A gente procura lá. 5 passos para superar um relacionamento. Por que a gente não dá esse Google dentro da gente mesmo? Por que a gente não começa a fazer as perguntas dentro do nosso próprio silêncio? Como eu posso superar isso? E silencia. E espera a resposta. Às vezes a resposta não vem na hora, porque a gente é ansioso, a gente quer tudo no nosso tempo. A gente acha que Deus é drive-thru do McDonald's, né? Que a gente faz o pedido ali na cabine e na outra já pega, e não é assim. A gente vai tendo essas respostas a partir do silêncio quando a gente está pronto para a resposta. Muitas das vezes já reparou que a gente não tem a resposta do que a gente quer. Sabe por quê? Primeiro que às vezes a gente até tem a resposta, só que a gente interpreta do nosso jeito. A gente interpreta com o nosso olhar. Às vezes a gente fala, Deus, me dá um sinal. Aí se der um sinal positivo, você, nossa, eu sabia, era isso. É isso mesmo. Aí se vem um sinal negativo, aí você, não, devo ter entendido errado. A gente nunca tá pronto para aceitar o não de Deus. Porque, na verdade, o não de Deus é o sim. É o sim para nossa própria vida. Até postei uma frase agora há pouco. Deus escreve certo. A gente que entende as linhas tortas. Por quê? A gente só quer entender com o nosso próprio olhar. Com o que é benéfico para mim. Só que tudo isso, gente, é a voz do nosso ego. O ego sempre quer estar certo. O ego sempre quer ser palpiteiro. O ego sempre quer estar com a razão. O ego sempre quer ser o que sabe de tudo. Enquanto a gente não se coloca como observador, o observador começa a observar o que você pensa. Você vai ver que tem alguém observando o que você pensa. Então logo mostra que a gente não é aquilo que a gente pensa. A voz falando e repetindo, na verdade, é só uma reprodução automática de tudo que está guardado aqui, ó, na nossa sacola, no nosso inconsciente, e fica aqui, ó, rondando, igual a televisão ligada. 24 horas por dia. E você fica assim, ó, se identificando com tudo. Nossa, eu não consigo. Nossa, realmente. Nossa, vai dar tudo errado. Nossa, não é assim. E olha só que maluco, a gente fica igual um robô mesmo. Ó, os pensamentos são repetições do nosso passado, das nossas memórias. A gente vai acompanhando, ó, se identificando. Agora, quando você faz isso aqui, ó, opa, peraí. Por que vai dar tudo errado? Sério, mas por que é sempre assim? Você se colocou como um observador. Gente, quando a gente começa a se colocar no estado de observador, é muito maluco. A gente vai vendo que isso aqui não é quem a gente é de verdade. Isso aqui é uma projeção que fica aqui o tempo todo, ó. Como se fosse um retroprojetor da época de escola, lembra? Bota um negócio lá e fica retroprojetando na nossa frente. É isso. Então, o primeiro passo, não adianta só silenciar. Se você silenciar e não for o auto-observador da sua vida, não vai dar em nada, porque você só vai ficar assim, ó, opa, nossa, eu tô em silêncio, mas parece que eu fiquei meia hora surtada na minha loucura aqui, ó, um monte de coisa falando, um monte de pensamento aleatório, eu não tava entendendo nada. Não é isso. Se a gente não assume o controle dos nossos dragões internos, que é o nosso racional, o nosso emocional, enquanto a gente não começa a entender tudo isso, a gente se torna refém da gente mesmo. Isso é que é maluco, né? A gente é uma vítima da nossa própria inteligência. Porque a gente evoluiu tanto, né? A nossa inteligência, o nosso cérebro fez assim, ó, nas últimas décadas. Só que a gente não acompanhou. É como se hoje
a nossa inteligência conspirasse contra a gente mesmo. Muito doido isso, né? Mas por quê? Porque a gente não aprendeu a como fazer esse gerenciamento. E agora eu vou dar o quarto benefício pra gente já encerrar. Vocês viram que eu comecei a live cheia de papelzinho? Olha só como eu já tô. E eu acho, ó, tá tudo aqui no chão, esse papelzinho. Isso aqui, gente, é o nosso magnetismo pessoal. Isso aqui é o nosso poder pessoal. Isso aqui é a nossa energia vital. A gente acorda cheio disso aqui, cheio. Vocês viram que eu tava cheia, né? Cheia disso aqui. A gente passa... A gente se recarrega, né? Quando a gente dorme e tal, a gente amanhece com isso aqui. O sono serve pra isso. A gente se enche de toda essa energia aqui, ó. Só que aí, o que acontece? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz barulho, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fica na conversa interna também, que não adianta só fazer silêncio. Você pode ser uma pessoa que vai passar 24 horas em silêncio porque tá lá no seu trabalho que não tem barulho. Mas e se você tiver 24 horas aqui conversando com a mente maluca? Não vai adiantar. Então esses papelzinhos, tô até tentando pegar uns de volta aqui para poder exemplificar. Fala oi, meu amor. Oi. Mamãe já tá terminando a live, tá bom? Tá. Tá bom. Então, esses papeizinhos aqui, o que eles significam? O nosso magnetismo. Nosso magnetismo pessoal, nosso poder pessoal. E cada vez que a gente fala à toa, que a gente abre a boca à toa, que a gente dá palpite à toa, que a gente dá pitaco à toa, que a gente fica aqui naquela conversa, naquela diarreia mental, é isso aqui que a gente vai fazendo, ó, durante o dia, ó. É isso, a gente vai perdendo o magnetismo, a gente vai perdendo energia vital. Isso, gente, não é esoterismo, não é misticismo, não é nada. É só pesquisar. Começa a pesquisar. Caiu toda a energia da mamãe. A mamãe tá exemplificando. Senta ali rapidinho pra mamãe terminar, tá bom? Tá bom. Então... Eu só vou ficar olhando. Tá, mas agora senta lá que a mamãe precisa terminar a live, tá bom? Tá bom. Então, quando a gente vai falando, o que acontece? A gente vai perdendo esse magnetismo, perdendo essa energia. Você pode até falar, ai, não acredito nesse papo de energia. Mas então por que quando dá, às vezes, meio da tarde, você fala, putz, tô tão cansada. Ai, já tô meio sem energia, deixa eu tomar um café. Você sente isso dentro de você. Só que muitas das vezes a gente não sabe que a gente tá sem energia porque a gente passou o dia inteiro igual uma matraca, igual um papagaio, falando. E é isso que vai fazendo a gente perder a nossa energia vital. Então, gente, hoje, começa a refletir. O silêncio, ele é uma terapia. O silêncio, quando a gente silencia, a gente começa a se tornar um mestre de si mesmo. É aí que a gente se converte no nosso próprio mestre. É aí que a gente começa, de fato, a ser um guerreiro de si mesmo. Porque a ideia do guerreiro é essa. A ideia do guerreiro não é uma batalha externa. Não é uma batalha lá fora. É vencer a batalha aqui dentro. É combater um bom combate. É conhecer os dragões internos. É domar esses dragões internos. É converter o dragão a seu favor. Porque hoje a gente usa os nossos dragões poderosíssimos. Só que a gente usa contra a gente. Então, nosso convite é sempre esse. A gente aprender a domar os nossos dragões ao nosso próprio favor. Porque hoje, a gente se tornou refém da nossa própria inteligência. É meio maluco isso, né? A nossa própria inteligência tá adoecendo a gente. A nossa própria inteligência tá trazendo depressão pro mundo, tá trazendo ansiedade, tá trazendo pessoas que desistem da vida. A nossa própria inteligência se virou contra a gente. Mas não foi ela que se virou contra a gente. A gente aqui não tem um entendimento do nosso próprio funcionamento. Né? Infelizmente não explicaram isso pra gente na escola. A gente não aprendeu. E é para isso que a gente está construindo esse sonho, que é a Escola Guerreiro de Si. É a gente aprender tudo de valor, tudo o que pode nos transformar em pessoas melhores. Viver uma vida baseada por princípios, por valores, por uma ética que é construída de dentro para fora. É aprender a domar os nossos dragões internos. É ter essa maestria de ser o mestre da própria vida. O guerreiro da própria vida é você ser o herói de você mesmo. É você chegar a um ponto que você não precisa mais dos outros. Pelo contrário, você está a serviço dos outros. Você quer estar à disposição dos outros. Sabe por quê? Você está transbordando tanto que você sente um prazer. No meu caso, sinto uma obsessão. Eu gostaria de prestar os meus olhos para que cada pessoa começasse a entender um pouco mais sobre o funcionamento de si mesmo. E esse funcionamento, gente, é muito profundo.
Não é só entender aqui a superfície. Não é só entender aqui a sua personalidade. A sua personalidade, o seu ego, o seu eu, é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. É a gente aprender a domar o dragão do ego. Sabe pra quê? Não é matar o ego, jamais. O ego, ele é necessário. O ego é uma ferramenta que a gente recebeu para vivenciar esse mundo. Só que quando a gente se torna mestre de si, guerreiro de si, a gente converte o ego a favor da nossa essência. É como se o ego passasse a ser um dragão domado. Ele tá ali, ó, bonzinho, poderoso, mas a serviço da sua própria alma, a serviço da sua essência. É isso, meus amores. Muito obrigada pela participação de hoje. Espero que eu não tenha me estendido. Eu esqueci de colocar o cronômetro aqui. E eu fico muito feliz com quem tá aqui acompanhando as nossas lives todos os dias. Ó, tem uma participante aqui especial. Uma guerreirinha de si. E eu fico muito feliz pela participação de todos vocês. Amanhã a gente tá de novo aqui, pontualmente, 12h07. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser alguma dúvida, quem quiser um help, uma luz, eu vou deixar a caixinha de perguntas agora no meu stories, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Até amanhã. Manda um beijo, filha. Tchau!